Respeitável público! Aí o pessoal tem que bater palma, né? Aí o pessoal tem que bater palma aí. Quem tá aparecendo aí pode bater palma. A minha relação com o circo começou em 1990. Eu tinha 10 anos de idade, 9 para 10 anos, e o circo passou. Minha família passava por um momento um pouquinho difícil, assim, né? Aquela história do plano Collor e tal, pessoas aí podem lembrar disso. Meu pai tinha saído de um emprego que ele não gostava, não estava se dando bem, trabalhava na noite, saiu. Minha mãe vendia sapato assim de porta em porta, em cabeleireiro, em lojas, assim, vendia sapato para as pessoas e vivia uma vida normal. Eu era uma criança até bem tímida, né? Minha mãe falava que eu não conseguia colocar nem a roupa para ir na festa junina, de tão tímido que eu era. E aí, há 5 anos atrás, em 85, minha tia, ela foi embora com um circo, conheceu uma pessoa e montou um circo. Uma tia minha, irmã da minha mãe, montou um circo. E eu sou de Londrina, no Paraná. Então a gente morava em Londrina e esse circo da minha tia chegou em 1990 em Londrina. Encostou o circo lá. E meus pais naquela situação, né, de vendendo, meu pai foi ajudar minha mãe a vender sapato de loja em porta. O circo passou lá e o circo quando chegava era uma atração na cidade. E o circo da minha tia tava, como se diz hoje, bombando, né? Tava lotando o circo na época. E minha mãe foi lá, e minha mãe sempre foi uma pessoa muito assim, comunicativa, né? Foi sempre uma boa vendedora. E foi lá e minha tia acabou que contratou ela. Você não quer vir embora com o circo comigo? E contratou ela porque ela tinha essa história do marketing, né? Minha mãe sempre foi assim, vendedora, né? E o circo pegava patrocínio aqui, patrocínio ali. Então o circo na época era atração, era o YouTube de hoje aí, era uma coisa, chegava na cidade, fazia aquela algazarra, fazia aquela passeata, o circo era novidade. E minha mãe fomos embora para o circo. A gente foi morar no circo, eu e a minha irmã é mais nova que eu, só somos nós dois. Foi eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Mesmo sendo irmã da dona do circo, minha mãe foi morar numa carreta. As pessoas no circo, elas moram em trailer, em carreta, até antigamente moravam em barracas, né? E a gente foi, como a gente não tinha o dinheiro ainda para comprar o trailer, né? Tava aquela mudança, a gente foi morar numa carreta de 4x4, assim, um pedacinho de uma carreta, uma portinha de uma carreta. Então a gente foi morar nessa carreta e aí foi embora pro circo. Fomos embora pro circo e eu comecei ali a me encantar com o circo, porque uma criança, imagina, num mundo onde tem palhaços, mágicos, malabaristas, equilibristas, então eu comecei a me encantar. Mas aí me durou pouco esse meu sonho do encanto, porque a minha mãe falou assim, não, você precisa estudar. E no circo, a criança do circo, ela consegue estudar, ela viaja de cidade em cidade e vai estudando em cidade em cidade. A minha mãe ficou muito insegura com isso e mandou eu lá para casa da minha avó, em Cascavel, no Paraná. E eu, adorava o circo, eu fiquei apaixonado pelo circo. Quando entrei debaixo do circo, eu vi o espetáculo, eu vi tudo, eu só queria ficar lá dentro do circo. Aquele cheirinho da serragem, aquela coisa. E minha mãe me mandou lá para Cascavel com a minha avó. Eu fui contrariado, mas fui, né? Tive que ir para estudar. Não foi ruim, porque eu aprendi a conviver sozinho, lógico, com a minha avó ali, mas eu aprendi a conviver lá com a minha avó, via minha mãe a cada 6 meses, e nisso aí eu fiquei 3 anos lá com a minha avó, quase 4 anos lá com ela, morando lá com ela. E a minha irmã ficou no circo e eu fiquei lá. E eu ia no circo só nas férias. Quando eu chegava no circo, eu queria fazer tudo que tinha direito. Então eu entrava lá de assistente de mágico, eu entrava na abertura do espetáculo, eu vendia pipoca, eu vendia algodão doce. Eu queria consumir o circo, assim. Eu fiquei apaixonado por aquilo, porque era um mundo assim de fantasia, né? E aí, em 95... eu acabei que minha mãe falou, não, esse moleque não tem jeito, não dá pra deixar ele na casa da avó dele, ele tem que vir embora pro circo, porque ele gosta muito do circo. E quando eu vim embora definitivamente pro circo, em 95, eu já peguei, já fui, assim, já entrei no espetáculo, eu já comecei a participar das vendas, né, porque para complementar a renda do artista, né, no circo, ele precisa vender alguma coisa, ou vender aquela fotinho. Não sei se você lembra o pessoal lembra daquela fotinho, ou ele vender a pipoca, ou ele vender o algodão doce,
ou ele fazer, e fora o número que ele faz no espetáculo. Eu não tinha ainda me descoberto assim para fazer algum número de circo. Eu tava meio ainda, entrava na abertura do espetáculo ali como um personagem, entrava de ajudante do mágico, e fazia outras coisas assim no espetáculo, mas mais como coadjuvante, não como um artista principal. Mas eu gostava muito do circo, adorava tudo o que acontecia, as mudanças, as montagens. Então, e aí eu fui indo. E aí em 97 a gente estreou, eu e a minha irmã, a gente estreou um número da boneca de pano, aquela que fica dentro de uma caixa, ela é contorcionista. Mas ainda eu não era assim, eu era mais coadjuvante dela, porque ela era a estrela, né? Ela saía da caixa ali e tal. Então, e aí, por volta de mais um ano, 2, eu me tornei, o circo estava, você vê, quando eu entrei no circo em 1990, o circo era atração, né? Em 98, o circo já não era mais. O circo já vivia uma fase um pouco diferente, assim, uma fase mais difícil. A gente estava em Florianópolis com o circo, e o mágico do circo na época, ele pediu para ir embora. E a minha tia, que era a dona do circo, né, falou, olha, eu não tenho condições de contratar um outro mágico. Chegou para mim e falou, olha, você que é ajudante do mágico aí já há algum tempo, alguns 4 anos mais ou menos, você não quer ser o mágico do circo? E aí eu falei, será que eu não encaro essa, né? A gente sempre fica um pouco inseguro, porque era um circo grande, e nessa eu peguei e falei, não, eu vou encarar essa. E aí eu me tornei o mágico do circo. Claro que ali teve um processo do outro mágico me ensinar todo o treinamento, fazer um treinamento, um ensaio. E engraçado que no dia da estreia o circo estava indo muito mal, assim. E aí no dia da estreia, que eu fui estrear, o circo encheu. Deu bastante gente, né? E aí a gente fica mais nervoso ainda, né? Tomei 2 copão de água com açúcar e encarei a plateia, fiz o espetáculo, deu tudo certo. Depois daquele dia o circo mudou para outra cidade, aí eu me tornei mágico e fui trabalhando. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Às vezes a gente tá num lugar, mas não tá 100% feliz, né? E eu me sentia que faltava alguma coisa, eu queria algo mais, eu queria levar aquilo ali para outros lugares. Aí eu tava no circo, eu queria sair do circo, eu queria sair e empreender fora. A gente às vezes quer mudar, assim, né? Eu sempre fui acostumado com mudança, né? O circo mudava a cada 2 semanas, acostumado com mudança, eu queria empreender. E aí um dia eu estava no circo lá, o circo estava aqui em São Paulo até, num terreno aqui em Itaquera, e uma pessoa que levava essas matinês escolar, levava escolas, né, para assistir, precisava de uma lona de circo num sítio para levar crianças lá para fazer o day use lá, né, fazer o dia, né, do day use. E essa pessoa falou, eu preciso de uma lona de circo, 200 cadeiras, um palco, um som, um show de mágica lá e um palhaço para levar crianças lá. E eu já estava querendo sair meio do circo, querendo empreender fora, né? E aí eu tinha uma caminhonete que eu tinha acabado de comprar, guardado, aquele cara que quer comprar caminhonete, botar o som, fazer tudo aquela coisa, eu tinha acabado de comprar. Eu olhei para a caminhonete, olhei para a mulher, eu falei, vou vender essa caminhonete, vou comprar esse circo para essa mulher aí e colocar o circo lá. E aí coloquei o circo lá, vendi a caminhonete, comprei as cadeiras, troquei a caminhonete num circo, numas cadeiras, num som, num palco e coloquei lá. Achei que ia viver de evento, fazer evento lá com ela. Eu fiz uns 40 shows lá e depois era segundo semestre. Segundo semestre sempre tem evento. No outro semestre, no começo do ano, eu achei, agora vai pintar um monte de show. Não apareceu um, só fiz 2. E aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu saí do circo para ir lá empreender com ela, para fazer esses espetáculos. E aí eu comecei, eu não desisti, eu continuei fazendo evento, comecei a fazer um showzinho aqui numa festa, numa outra, e começaram a me chamar. E aí mais um pouco, comecei a fazer mais evento, foi engrossando, sabe, a quantidade de eventos. Um dia eu vi um cara contratando uns artistas assim, e acho que é essa coisa da necessidade, né? Eu vi um cara contratando uns artistas de circo para fazer um evento e eu vi que o cara não fazia um negócio bem feito, ele fazia meio de qualquer jeito. Eu falei, eu vou montar uma empresa de circo, agora que eu já estou nessa de evento. Só que eu queria montar uma empresa
como eu via por aí, né? Uma empresa com um escritório, com um site bacana, com um layout legal, um atendimento bacana, e eu comecei a fazer isso para as empresas. Aí eu criei o Circo Show. Eu comecei a fazer os eventos, criei o Circo Show, e aí eu montei um site legal, e eu morava aqui sozinho, guardava o material ali no lugar. Todo dia de manhã eu levantava, ligava o computador e ficava esperando o telefone tocar, para ver se ia rolar um evento. E daqui a pouco começou a tocar. Eu montei um site, porque assim, eu quis levar o circo todo de uma maneira geral, não só o show do mágico, não só o show do palhaço. A minha ideia, sempre do começo, era transformar o evento num sucesso, levar o circo completo. Então a pessoa, por exemplo, eu queria alugar uma lona de circo para uma festa. Eu falava, não, eu tenho. Eu preciso alugar só uma trupe circense, as atrações, eu tenho. Então eu sempre quis levar o circo completo. Até circo para alugar o circo com comercial de televisão, eu alugava. Alugar o circo para... Então eu comecei a fazer isso e comecei a ficar conhecido no mercado. Então, aí um dia eu fui participar de um treinamento, as pessoas me chamavam para eu dar um treinamento de circo junto com um outro grupo. E eu vi que eles deram um treinamento de circo, mas não falavam as competências da empresa, eles não entravam mais a fundo sobre trabalho em equipe, motivação, integração das pessoas. E eu comecei a olhar aquilo, eu falei, não, eu vou criar um treinamento desse. Aí eu criei um treinamento, que é um treinamento que eu chamo aqui de treinamento Circo Show, onde as pessoas da empresa, elas participam das oficinas de circo, um pouquinho de malabares, equilíbrio, palhaço, mágica, trapézio, tecido, a menina que sobe no pano. Elas começam a passar por tudo aquilo e no final as pessoas da empresa montam um espetáculo. Eles montam um espetáculo. Então, eles montam um espetáculo e aí a gente, em cima desse espetáculo, a gente vai trabalhar as competências.